Então, adiante, olha só, o Estadão publicou hoje uma entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O tucano defendeu o nome de Geraldo Alckmin para ser o candidato do PSDB à presidência, mas destacou que o governador deve superar algumas tarefas antes disso. Para Fernando Henrique, Alckmin precisa, em primeiro lugar, provar que pode unir as forças de centro. Depois, num segundo momento, ele deve ser capaz de transmitir uma mensagem aos brasileiros. E questionado, nessa entrevista sobre o que seria essa mensagem, Fernando Henrique disse que ela deve ser de coesão nacional, englobando temas como emprego, segurança, educação, transporte e saúde. Ainda segundo Fernando Henrique Cardoso, caso o Alckmin não seja capaz de cumprir essas tarefas, o PSDB pode apoiar um outro nome para evitar a fragmentação do centro. Ô Vera, como é que você leu essa mensagem do Fernando Henrique Cardoso, um chacoalhão aí no governador Alckmin, que já se declara aí praticamente um candidato? Depois a gente vai falar do que ele disse também do Lula, mas a gente podia dividir em duas partes esse nosso tema aqui. Primeiro sobre o Alckmin, depois a gente entra do que ele falou sobre o Lula. Ok. O Fernando Henrique Cardoso nunca foi um admirador, um fã inveterado do Geraldo Alckmin. Ele considera o Alckmin um político sem muito brilho, não é da mesma linhagem ali de tucanos da qual ele próprio vem. Apesar do Alckmin ser um fundador do PSDB, no início ele era um deputado pouco conhecido. Ele ascendeu ao primeiro time do tucanato depois de ser vice do Mário Covas e assumir o governo de São Paulo depois da morte do Mário Covas. Então ele e o Fernando Henrique nunca foram muito da mesma patota, da mesma turminha ali, para usar um termo que é caro a tucanos das antigas, tipo José Serra. Então agora ele está praticamente tendo de engolir o Alckmin. Vamos lembrar, da primeira vez que o Alckmin foi candidato a presidente, em 2006, teve um famoso jantar no já fechado restaurante Máximo, em que se reuniram os então cardeais do PSDB para decidir quem seria o candidato, e o Alckmin não foi chamado. Aí um pequeno probleminha na comunicação da Vera Magalhães lá do Rio de Janeiro. Já você volta, Vera e Madu. Luciana, como é que o governo Temer enxerga o governador Alckmin, né? Vê ele como alguém capaz de aglutinar esse centro ou prefere nomes como o Maia ou o Henrique Meirelles? Como é que ele está vendo isso? Não tem uma posição ainda fechada do governo, uma vez que eles consideram, muita gente dentro do Palácio Planalto considera que o governador Geraldo Alckmin é ainda um pouco desconhecido, talvez não seja aquele nome para realmente ganhar uma eleição. Agora, Rodrigo Maia também não seria esse nome, porque a avaliação é que ele ainda é muito novo na política, não seria conhecido também, assim como o governador de São Paulo. No caso de Henrique Meirelles, que tem o apoio do empresariado, o problema aí já é outro, porque para Henrique Meirelles ser candidato, ele vai ter que deixar o governo em março. Então, a última coisa que o presidente Temer quer nesse momento é perder o comandante lá do Ministério da Fazenda. Agora, dentro do governo, a avaliação que ainda não há um nome consolidado para fazer frente a várias candidaturas da oposição que já estão sendo colocadas e já estão sendo trabalhadas. Isso com certeza vai mudar muito ainda nesse ano, né? Precisa saber se o PSDB vai de fato vai conseguir aglutinar todas essas forças de centro do seu lado, ou terá o próprio Planalto terá uma outra candidatura, né? Acho que isso a gente ainda precisa ver. Acho que o contato já foi restabelecido com a Vera. Ô Vera, vai lá. Teve um problema. Eu consegui ouvir vocês bem. Sim. Conseguiu? Então tá. O que eu dizia é que o Alckmin nunca foi aceito nesse primeiro time ali dos tucanos de alta plumagem. Ele se impôs da primeira vez que ele foi candidato, ele foi excluído daquele jantar do Máximo famoso que ia decidir o candidato em 2006, mas acabou vindo a ser o candidato, e agora de novo, como que por exclusão, ele hoje é o nome que mais está capacitado, mais está apto dentro do PSDB. O Aécio caiu em desgraça, o Serra de alguma maneira está citado na Lava Jato, já tem uma idade mais avançada, então o Alckmin acabou por eliminação sendo candidato. Mas isso não faz com que do dia para a noite o Fernando Henrique passe a achá-lo um político maravilhoso ou
Pode concluir, Vocês estão Vera. me ouvindo ainda? Tá, claro, sim, vai lá. Um Perfeito. gênio da raça, alguma coisa assim. Então, isso é uma má vontade do Fernando Henrique, que é antiga com o Serra, com o Alckmin. Então, se explica mais ou menos por aí. E fora isso, o que ele está dizendo é o óbvio, que todos os analistas políticos vêm dizendo, que ele ainda não se mostrou capaz de aglutinar esse centro, nem de cativar o eleitorado de uma maneira ali clara. Ele patina ainda nas pesquisas, ainda não tem uma entrada no Nordeste, no Norte. Então é lógico que ele vai ter que construir isso, mas a gente ainda vai levar alguns meses para saber se isso vai ser possível. Vamos ver qual vai ser o comportamento do PSDB na reforma da Previdência, vamos ver como ele faz essa costura com os outros partidos agora, que além de pré-candidato, ele é também o presidente nacional do PSDB. Ele tem algumas tarefas para cumprir aí, para se mostrar viável. O Fernando Henrique tem razão, não é uma análise exatamente original, outros analistas já tinham falado isso, ele está constatando um dado da realidade ali. Vera, em que medida você acha que as pesquisas vão contar muito para definição se só o PSDB terá candidato, se o centro vai conseguir, o Planalto vai conseguir também emplacar um outro nome? Você acha que as pesquisas vão ser levadas em consideração? O que você projeta nesse campo aí? Eu acho que vai ser um dos fatores, não sei, eu acho que o Madu deve concordar comigo, ele está aqui do lado, as pesquisas são um dos fatores, outro é a economia. Se a economia estiver se recuperando e bem, um candidato que tenha ao seu lado os partidos da base do governo passa a ser mais viável. Então, a economia acho que é um fator também muito importante. E o terceiro, eu acho que é o desdobramento da Lava Jato, ver como esses partidos vão se reaglutinar, achar que estando juntos eles têm mais chance, até mais chance de fazer uma bancada maior para se preservar do que está por vir, por aí. Eu acho que esse fator, sobrevivência desses partidos, casado com isso, lógico, as pesquisas e a recuperação da economia, tudo isso vai ser levado em conta na hora de definir se vai ser um candidato ou mais de um. O que você acha, Madu? Pois é, eu acho que a única estratégia que existe por parte do governo e do seu apoiador principal, que eu acho que é o Centrão, é ter alguma candidatura, algum candidato que seja minimamente viável para livrar a cara daqueles que provavelmente vão virar apenados aí da Operação Lava Jato. Quer dizer, eu vejo, apesar do Brasil estar vivendo uma enorme crise econômica, está vivendo uma enorme crise ética, né? O que se vê como uma estratégia eleitoral desse pessoal aí é você ter um candidato em que consiga despertar a emoção do eleitorado, mas, por outro lado, também esteja comprometido com aquele Brasil antigo, com o Brasil velho, e que, digamos assim, ajude botar areia, jogar areia na Operação Lava Jato, em todas as investigações, fazer um enorme concertamento nacional. Ou seja, dar foro privilegiado, reelegendo todos aqueles deputados, senadores, governadores que sonham, o sonho deles é o foro privilegiado. Quer dizer, você vê o apequenamento político que a gente está vivendo hoje no Brasil. Ninguém tem proposta desse pessoal aí em termos de mudar estruturalmente o Brasil, reformar o nosso país, levar o nosso país para a modernidade, para o capitalismo, para a economia de mercado. Não. O interesse deles é livrar o próprio rabo, da cadeia. É isso que infelizmente, essa é a proposta eleitoral que esses caras têm. Por isso, até eu falo um pouco antes do assunto do Alckmin, o Brasil precisa urgentemente de um candidato de centro que tenha propostas, que tenha uma agenda. Até onde eu posso entender, o Geraldo Alckmin tem essa agenda. Agora, realmente eu não sei se ele tem essa capacidade de despertar a emoção do eleitorado, principalmente porque os remédios que o Brasil tem que tomar são amargos. Luciano, ainda nessa mesma entrevista, que a gente está falando aqui do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao jornal Estado de São Paulo, ele afirmou que a população não vai tremer se Lula for condenado no dia 24 de janeiro. Ele, por outro lado, avaliou que, do ponto de vista do país, é muito ruim ter um ex-presidente condenado. O que você achou dessa resposta do Fernando Henrique Cardoso nessa entrevista falando do Lula, hein?
Agora, uma coisa é certa, né, Patrick? Não há muita mobilização no país. Não se sabe ao certo qual vai ser o tamanho aí da indignação, de uma possível repercussão popular por conta de, se for confirmada mesmo, a condenação de Lula e ele não conseguir ser candidato. Hoje a gente não está vendo mobilização. Aqui em Brasília, por exemplo, já teve uma época de muita mobilização, hoje não. Nem contra, nem a favor do governo Temer, nem contra, nem a favor do ex-presidente Lula. O governo espera, sim, uma certa chiadeira da oposição, vai ter muita reclamação, muita denúncia de que o que eles estão querendo é realmente tirar Lula da disputa, mas, a princípio, aqui em Brasília, o que a gente conversa com as pessoas, não só dentro do governo, mas no Congresso Nacional, é de que eles já estão avaliando quase como certa a possibilidade de uma condenação e não haverá chiadeira sim, mas nada que se compare, por exemplo, a manifestações de 2013, por exemplo. O que você achou desse ponto da entrevista, Vera? Pois é, eu achei que nesse momento ele fez uma avaliação interessante sobre esse fenômeno que é muito comum aqui na América Latina, que é de líderes carismáticos, líderes populistas, que em algum momento enfrentam problemas com a justiça, mas continuam sendo a encarnação de um movimento ou de um partido. Por exemplo, o peronismo, o Perón chegou a passar por isso. Peru, né? E agora ele cita até o exemplo do Fujimori, que mesmo preso, continuou havendo um movimento fujimorista, por assim dizer. Ele diz que isso é muito característico de lugares com carências muito acentuadas, em que um líder oferece um remédio para algumas dessas carências e o povo passa a achar, a frase que eu achei mais interessante, que já que está me dando alguma coisa, eu aceito um pouco de desvio ético. Então eu acho que tem essa característica ainda entre os seguidores do Lula, entre os seguidores do lulopetismo, que é isso. O Lula de alguma maneira combateu a pobreza, o Lula de alguma maneira promoveu por um período, mesmo que tudo tenha se perdido depois, como se perdeu com a Dilma. Mas as pessoas têm uma espécie de condescendência, tudo bem, um pouquinho de falta de ética em relação a isso. Eu acho que isso está em declínio, eu acho que isso hoje é um movimento muito mais localizado, voltou a ser um enclave ali, o petismo, mas ainda existe, tanto que ele tem quase 30% de intenção de voto nas pesquisas, mas eu concordo, eu acho que isso não é o suficiente para parar o país num caso de condenação do Lula. Até eu acho que o TRF tomou uma precaução de proibir manifestações ali no dia, na região do tribunal, mas eu acho que não vai ter uma grande mobilização, não vai ter um clamor popular. O que você acha, Madu? Eu acho que esse tipo de manifestação do Fernando Henrique ajuda a politizar o caso do ex-presidente Lula, que, na minha opinião, é um criminoso comum. Ele é um criminoso comum e não é primário. E eu só discordo um pouquinho assim da Vera, assim, um pouco na retórica, assim, é um pouquinho de falta de ética. Não, foi um montão de falta de ética, não foi uma roubalheira. O presidente Lula, ele chefiou um esquema de roubo em escala na economia brasileira, institucionalizou na política o roubo como prática política, como política de governo, o roubo. Isso do ponto de vista, se for fazer uma análise política da questão Lula da Silva. Mas eu acho que o julgamento, do ponto de vista jurídico, a pena que o André está de férias, mas do ponto de vista jurídico, até onde eu entendo, o que o Lula está sendo julgado em primeira instância e vai ser agora em segunda instância, como um crime comum, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, roubo de dinheiro público. É isso, ele é um criminoso comum. E eu espero sinceramente, eu não posso trair o meu coração de maneira nenhuma, né, que ele seja confirmada a sentença e que ele vá para a cadeia. Eu digo mais, apesar dessa apatia de início de ano, final de ano, realmente tem uma certa apatia do povo, eu tenho certeza que a maior parte do povo brasileiro, esse que hoje está calado, vai para as ruas, vai comemorar a prisão do ex-presidente Lula, não como a condenação e a prisão do ex-presidente Lula, mas como pela primeira vez uma vitória da justiça brasileira, a justiça que é para todos, a justiça que tem que funcionar para todos, independente de ter poder ou não, de ter dinheiro ou não, né, de ter influência ou não. Eu acho que é isso que será comemorado.